Olá pessoal, tudo bem? Sou eu aqui, Joyce Hassel, uma ótima sexta-feira a todos. Vamos aqui continuar conversando sobre a grande articulação que acontece na Câmara dos Deputados para atacar de frente o projeto maior de combate à corrupção deste país, as 10 medidas, e também eu tenho bastidores para trazer para vocês. Eu passei ontem várias horas depois do lançamento do livro, depois que eu cheguei aqui no hotel, conversando pelo WhatsApp, telefone, com vários deputados que estão sendo pressionados também pelos seus partidos para mudar de voto, deputados que mantiveram e mantêm o seu voto e também estão sendo pressionados pelos outros partidos e outros parlamentares. A situação tá feia, gravíssima, pessoal. E eu também tenho aqui uma retratação a fazer. É importante fazer retratações quando há erros no meio do caminho e eu vou me retratar já e vou contar pra você essa história. Mas antes eu quero dizer pra você o seguinte: não esquece já de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e se inscrever no meu canal. A melhor força que você pode me dar é essa, é ficar do meu lado, se inscrevendo no meu canal, curtindo e compartilhando o vídeo. Gente, esse canal, a minha página no Facebook, essa aqui que vos fala, sofre ataques todo santo dia e ataques de todos os lados. Tem maluco em todos os cantos. É gente da esquerda, gente que não sabe de onde é, se é esquerda, se é direita, muito pelo contrário, gente que simplesmente morre de inveja, gente que não gosta do meu cabelo, gente que me detesta porque eu tive na frente do processo de impeachment. Então, os ataques são constantes e eu preciso desse seu apoio para continuar em frente. Ontem eu ouvi de um deputado, conversando no WhatsApp com ele, ele falou: um dia eu quero entender, um deputado que é a favor, tá, gente? Está sendo pressionado pela Câmara, do jeito mais sujo que você pode imaginar. E ele me disse assim: eu vou manter minha posição e um dia eu quero entender, Joyce, como você se transformou nessa figura importante no combate à corrupção para todos nós. Nós que estamos aqui no meio desse circo, muitas vezes no meio do que poderia ser até um presídio, nós que estamos aqui muitas vezes acuados e para a população que está lá fora, que precisa ter essa voz. Então, eu quero continuar sendo essa voz para vocês e eu preciso desse apoio. Noves fora, vamos falar aqui das 10 medidas contra a corrupção. Primeiro eu quero fazer aqui uma retratação, como eu disse pra você. Não adianta a gente fazer discurso bonito contra a corrupção se quando a gente resbala, a gente erra, a gente não admite e não se retrata. Qual é a retratação, Joyce Hasselman? Eu quero me retratar com a turma do PPS. Ai, mas eu não gosto do PPS, o PPS agora foi contra o PT agora há pouco, mas o PPS é socialista, o PPS é isso. Não é isso que eu tô dizendo. Não tem nada a ver com questão de posicionamento político aqui ou ali. Ontem eu disse o seguinte: olha, gente, os partidos deram um golpe, não teve quórum na Câmara dos Deputados na Comissão das 10 Medidas, teve só um do PSDB que deu as caras por lá, um do PSDB, e o PSDB tem que se explicar, Toda a turma do PT gaseou, turma do PDT gaseou, e a turma do PPS também não apareceu. Foi isso que eu disse. Por que eu disse isso? Porque estava lá no telão da Câmara, lá, da comissão, lá no telão. 15 pessoas de quórum e todo mundo faltoso, inclusive o Rubens Bueno do PPS, tá? Então, tá lá, eu vou publicar inclusive esse telão dos faltosos na minha fanpage no meu Facebook pra você ver. E aí eu cobrei também, claro, do PPS e disse: poxa vida, qual que é de vocês? Vocês não estavam a favor das 10 medidas? Bom, hoje um pouco mais cedo, o deputado Arnaldo Jordi, que é do PPS do Pará, que é um homem aí que tem uma conduta ilibada, ele disse o seguinte: olha, Joyce, me procurou pelo telefone e falou o seguinte: Joyce, eu achei estranho você citar o PPS no seu vídeo, eu vi seu vídeo, sempre perfeito, mas eu tava lá. E aí eu mandei pra ele os documentos que eu tenho. Falei: tá aqui, deputado, seu nome não está aqui. Rubens Bueno tá faltoso. Não tá seu nome como suplente, substituto ou qualquer outra coisa. Então como é que o senhor me disse que tava? E ele me mandou um vídeo dele lá na hora, porque é aquela coisa, é preciso que a gente tenha provas do que está dizendo, lá na hora na comissão, dizendo o seguinte: olha, é um absurdo o que está acontecendo aqui, os deputados gasearam a sessão, faltaram, eu tô aqui representando o PPS, eu, Arnaldo Jordi. Por que ele foi? Porque o Rubens Bueno estava em missão oficial fora de Brasília. Então, foi isso que aconteceu, retiramos o PPS desse bolo. Por quê? Porque o deputado Arnaldo Jordi se comprometeu comigo, que fecharam questão em torno das 10 medidas. E não interessa o deputado que esteja lá. Ele vai votar a favor das 10 medidas. Ponto. Então, assumiu a palavra, assumiu o compromisso, como o Rubens Bueno já tinha assumido lá atrás. Ok?
Vamos em frente. Independente da questão ideológica, tá, gente? Você gosta do PPS, não gosta? Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando que precisamos de votos para aprovar as 10 medidas, ok? Noves fora, continua a articulação nefasta, né, na Câmara dos Deputados, pressão cada vez mais forte, os deputados que dobraram a espinha, que se acovardaram, que foram trocados por seus partidos, boa parte deles está fazendo o jogo de dizer o seguinte: não, o problema com o Onyx Lorenzoni, eu já disse para você que isso é mentira, não é verdade, o problema não é com o Onyx Lorenzoni, ele tem trabalhado de forma correta, assim como o Joaquim Passarinho, e agora, um pouco mais cedo, eu recebi uma conversa, né, um print de uma conversa com o deputado Marum. Você tá de sacanagem, né, deputado? Desculpa, assim, a expressão grosseira. Mas, primeiro, tudo indicava que o senhor, né, estava do lado das 10 medidas. Depois, eu mostrei ontem um print de uma conversa com o senhor dizendo que não quer saber de estado policialesco. E hoje, ele numa outra conversa, deputado, desculpa, eu tenho fontes em todos os cantos. Então, o senhor conversa aqui, eu fico sabendo aqui. O senhor conversa lá, eu fico sabendo aqui. É assim que funciona. Numa outra conversa, ele disse o seguinte: você concorda, né, com essa minha outra fonte, você concorda que juízes e promotores, quando são pegos em crimes de corrupção, simplesmente se aposentem? Eu não posso votar numa medida que acaba passando, né, assinando embaixo de uma teoria como essa. E mandou o link de uma juíza, né, que teve aí um trololó com um traficante e acabou sendo aposentada, afastada e aposentada, e não perdeu simplesmente todo e qualquer direito como deveria ter sido. Então vou explicar pra você o que tem uma coisa a ver com a outra. Absolutamente nada. As 10 medidas nada tem a ver com isso. Nada tem a ver com isso. Isso acontece no Brasil? Acontece, é uma safadeza, é uma ilegalidade, e a culpa está nos tribunais corporativistas. Nos tribunais corporativistas. É aí aonde está a culpa. Porque, pelas regras, pela lei, bandido é bandido, ladrão é ladrão, corrupto é corrupto. Seja ele juiz, promotor, cidadão comum, o tiozinho do carrinho de pipoca, o tiozinho do cafezinho, o presidente do Congresso. Pronto. Agora, em relação a juízes e desembargadores, o que acontece é corporativismo. Os tribunais instituem uma espécie de foro privilegiado com outros privilégios. Então, o malandro do juiz vai lá, vende sentença, faz negociação, monta esquema de corrupção. E quando a coisa não explode de uma vez, no caso do juiz Lalau, explodiu. Então, ele foi condenado, preso, aquela coisa toda. Mas quando a coisa não explode de uma vez, os tribunais fazem o quê? Varrem a sujeirinha para debaixo do tapete, para não ter escândalo, né, naquele tribunal, e tiram o juiz, o desembargador, e aposentam ele, deixam para lá. E pior, e quando tem juiz que já foi afastado por esquema de corrupção, desembargador, como eu mostrei em São Paulo na semana passada, né? Aquele envolvido lá, no caso dos desportos aquáticos, né? Ele foi afastado por esquema de corrupção e o Supremo, seu Marco Aurélio, devolveu ele para o cargo. Gente. Então, o que nós temos que pressionar é justamente essas cortes, os tribunais e também o STF. São eles que passam a mão, muitas vezes, na cabeça de bandidos que são do mesmo grupo. É isso que acontece. Agora, lei tem. Não adianta ter uma outra lei se não for executada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A lei que estava lá no projeto das medidas, no relatório do Onyx, era uma lei que abria um processo para crime de responsabilidade em cima de juízes, promotores, desembargadores, o que na prática poderia, por exemplo, deixar o Sérgio Moro à mercê de um crime de responsabilidade movido pelo Lula. Presta atenção, gente. Presta atenção, né? Não deu. Isso aí foi uma armadilha, e entrou no relatório e o Onyx prontamente tirou esse relatório. Então, não acreditem nisso. O que esses deputados malandros que estão agora simplesmente rompendo com a sociedade, o que eles estão fazendo é enganar você e colocar a culpa nos lombos do Onyx Lorenzoni. Isso é mentira. Portanto, vamos cobrar. Eu quero posicionamento também do PSDB, como fez o PPS. E aí, fecharam questão? Questão fechada? Vão votar a favor? Comprometam-se, deputados. Eu não posso pedir que o PT se comprometa com as 10 medidas, porque o PT já disse claramente que é contra. Eu bati boca com Paulo Teixeira na comissão em Brasília, porque ele é absolutamente contra. Ele acha que, assim, roubou, só devolver parte do dinheiro que roubou e tá tudo bem, é isso que ele quer. Uma beleza, né? Lula ia adorar, Lula, Dilma, essa corja toda, todo mundo ia adorar esse tipo de coisa, né?
Então, não espere nada dessa gente. Mas você pode pressionar outros partidos. Você pode pressionar PDT, PP. Ah, gente, mas não vale nada, Joyce. Eles não valem nada. Não estou dizendo que vale. Eu estou dizendo que agora ele vale um voto. E esse voto é importante, independente do partido que o deputado pertença. Pressione o partido. Tweete para os deputados. Eu vou colocar a lista aqui dos faltosos na minha fanpage. Tweete. Faça Facebook, né? Copie ele no Facebook, marque eles no Facebook. Infernize a vida desses deputados que estão simplesmente rompendo com o povo. Eles estão rompendo com o povo. Os deputados são empregados do povo. São nossos representantes. Eles não representam a si mesmos. E o povo quer as 10 medidas aprovadas e o combate à corrupção. Pronto. É assim que tem que ser. Não desista, pessoal. Não esmoreça. Vamos em frente.